Prezados, prazer, meu nome é Matheus e hoje eu vou estar apresentando para vocês o meu PIBIC, intitulado Escoamento de Poiseuille em Duto de Extensão Transversal com formato setor elíptico. Bom, só para contextualizar, por que a gente quer estudar esse tipo de sessão, a gente tem diversas aplicações, a mais comum delas é trocadores de calor, mas a gente também tem microcanais, chips de computador, temos aplicações médicas para esse tipo de estudo, e também fenômenos naturais. Então existe uma gama grande aí de aplicações que a gente pode ter para esse tipo de estudo. Então qual seria o objetivo formal? Basicamente a gente quer obter a solução do campo de velocidades e da vazão de um escoamento para um duto infinitamente longo com a seção transversal que tem o formato de um setor elíptico. Para isso a gente vai ter algumas considerações, então algumas características do escoamento: permanente, laminar, unidirecional e bidimensional, e algumas características do fluido. A gente tem newtoniano, incompressível, viscoso e isotérmico. Bom, da metodologia, a gente quer resolver isso através do método de Hitz. Então, basicamente, como que ele funciona? A gente tem a equação de Poisson, que vai ser a equação desse tipo, que vai ser a equação governante do problema, e a gente vai aproximar a solução com base num somatório do produto de coeficientes que a gente vai determinar por funções de base que a gente vai escolher. Então, basicamente, como é que a gente determina esses coeficientes primeiro? Então, aqui a gente tem as derivadas, que a gente vai precisar aproximar também, e a gente tem um funcional associado ao nosso sistema. Então, a ideia do método então a gente substitui esses somatórios, encontra uma expressão, a gente reescreve isso de uma forma mais simplificada, em que o gama e o lambda são as integrais, e agora, basicamente, a ideia a gente vai pegar aquele funcional e vai minimizar ele. Como é que a gente vai minimizar ele? A gente vai tirar as derivadas do funcional com relação a cada um dos coeficientes. Fazendo isso, a gente vai cair num sistema linear. Basicamente, ele tem essa cara. Resolvendo o sistema linear, então, basicamente, o gama e o lambdazão a gente conhece. A gente encontra os coeficientes que a gente precisa. E agora, para as funções de base, como é que funciona? Basicamente, a gente pode escolher diversas funções de base diferentes. As mais comuns são polinômios. Então, aqui no caso, a gente pode escolher um polinômio de grau 2, grau 3, assim por diante, mas tem uma característica fundamental da escolha dessas funções de base. Elas precisam satisfazer as condições de contorno do problema. Então, como a gente pode ver, a nossa condição de contorno seria o igual a zero nas paredes, mas essas funções de base não satisfazem. Então, como é que a gente faz isso? A gente pega as três equações que estão ali, que zeram nas paredes do duto, e a gente vai pegar essas três equações e juntar nas funções de base. Então a gente pega essas três, multiplica e multiplica por cada um dos componentes da função de base. Assim a gente vai estar forçando que essa função que a solução dê zero nas paredes. Então, a partir da metodologia, quais foram os resultados que a gente obteve? Então aqui a gente tem a vazão em função, primeiramente, a vazão em função do ângulo de abertura até 180 graus, para três alfas diferentes. Então a gente tem 0,3, 0,6 e 0,9. Como já era esperado, você aumentar o alfa, no caso, seria a razão de aspecto, a divisão do semi-eixo menor pelo semi-eixo maior. Então, quanto maior o alfa, maior a vazão. E no lado direito, nós temos também a vazão em função do alfa, da razão de aspecto, para 4 ângulos de aberturas distintos. Uma coisa muito importante do método que a gente percebeu é que ele é altamente versátil. Então ele permite que você, com pequenas alterações na função de base, nas funções de base, você consegue mudar as geometrias completamente. Então, a partir do mesmo código base que eu fiz para analisar os setores elípticos, eu consegui, por exemplo, apenas trocando as funções que zeram nas paredes, analisar, por exemplo, um triângulo isósceles, um retângulo, e também até semi-elipses concêntricas. Então, está aqui. Basicamente, quais foram as conclusões do trabalho? Então, os resultados que a gente obteve foram apresentados em função da razão de aspecto e dos ângulos de abertura. As vazões para os ângulos intermediários são inéditos na literatura, os nossos são os primeiros. O método de Hitz se mostrou uma abordagem altamente adaptativa, então você consegue mudar as geometrias muito fácil, a partir do mesmo código base, e isso forneceu uma ideia de que o método pode ser muito útil em casos, por exemplo, de otimização, em que você quer analisar várias geometrias de uma vez. Basicamente foi isso o trabalho. Muito obrigado pela atenção.